E vamos falar então de conflitos. Virou a Missão Cabul, né? Essa viagem para o Afeganistão virou no Domingo Aquela foto que você É. mostrou, a Visão Cabul, que No foi Domingo Espetacular. exatamente, foi uma cobertura premiada. A gente ganhou o prêmio da PCA. Poxa. Nós ganhamos o prêmio da PCA, que foi um prêmio do qual a gente tem muito orgulho, né? Nesse documentário Missão Cabul. E aí você assume em E 22... nessa Missão Cabul, desculpa interromper, Tá. teve um episódio muito interessante, né? Porque a gente também foi interceptado, a gente estava se deslocando e a gente também foi interceptado por um comando talibã, e eles levaram para a fortaleza deles, e a gente ficou totalmente cercado assim por 30 talibãs fortemente armados, e exatamente nesse dia eu recebo uma ligação. E Mas eles se ficaram trataram todos... mal? Tipo, amarraram? Não, eles estavam com uma certa desconfiança. Tá. Não, eles queriam saber o que a gente estava querendo fazer. E quando eu estava nessa fase Investigação, eles estavam de né? investigação, querendo saber quem a gente era, eu recebi uma ligação. De quem era a ligação? Quem? Era da minha esposa. E ela fez uma videocall. E nessa videocall, ela justamente estava me ligando, porque era o dia do meu aniversário, eu tinha até esquecido disso. Nossa, e ela não sabia o que estava acontecendo Ela não- contigo. E ela viu pela videocall o marido dela cercado por uma série de combatentes talibãs. Nossa, uma entendeu? forma de acalmar sua mulher, né? E aí ela começou a cantar para quebrar o gelo, eles até descontraíram de certa Sério? forma, e aquilo acabou até O que ela ajudando, cantou? Você não né? vai lembrar, né? O que ela cantou. quê? O que ela cantou, você não Ela vai lembrar. cantou parabéns a você em inglês, Happy Ah, Birthday tá. to you. Entendeu? E isso Nossa, até que situação. ela sempre conta isso, né? Foi bem interessante porque ela fez uma videoconferência e eles fizeram aceitar a chamada. E quando a chamada foi completada, Acho que elas queriam me ver, viram né, ali quem era. totalmente, eles queriam ver, porque eles sempre pensam que você pode espião. ser um espião, que você está fazendo um serviço de inteligência avançado para os inimigos deles, né? Então eles sempre têm esse grau de confiança. Mas acabaram nos tratando muito bem, porque viram que a gente era jornalista, viram que a gente tinha interesse no lado deles na história, conhecer a cultura deles ajuda muito. E uma coisa que ajudou muito nesse dia também foi que eu tinha todas as fotografias dessa cobertura aqui. Entendeu? E nessa cobertura, eu tirei várias fotos como essa, por exemplo, eu estou aqui cercado de combatentes talibãs. Eles têm profundo orgulho, porque é o dia onde eles deixaram de ser uma simples tribo insignificante e controlaram um país. Total. Né? Talibã quer dizer estudantes do Alcorão, né? Estudantes do Islã. E essas fotos, eu tinha ali umas 30, quebraram o gelo também. Essas técnicas, elas são muito importantes para você mostrar que você é um jornalista interessado na diversidade. Porque quando você chega nessas situações, Rogério, muitas vezes, se você falar que veículo você trabalha, não vai dizer muita coisa. Até o país. No Afeganistão, o Brasil é muito pouco conhecido. Eles não sabem muito bem o que é Brasil. Eles vão te julgar. Pelé, eles sempre souberam. Olha só. Pelé sempre souberam. Pelé sempre ajudou a quebrar barreiras. Mas eles vão te julgar por aquilo que você apresentar a eles, pela sua postura, pelo seu grau de convicção. Por isso que o autocontrole é muito importante. Porque se você fica desesperado, não vai passar uma boa fica imagem. nervoso, né? Você Imagina. eles vão pensar, por que esse cara está tão nervoso, por que ele está aqui, entendeu? É um mundo onde, para eles puxarem o gatilho e te eliminarem, é muito fácil. E aí em 22, então, se assume o Câmera Record, né? Sim. E no mesmo ano, foi 23 dias cobrindo a guerra entre Rússia e Ucrânia, diretamente de Kiev. Como que foi? Como que funciona isso, Cabrini? Eu vou cobrir uma guerra. Qual é a negociação? Como que é a parte de organização? A equipe, a televisão, é alguém de lá? Como que funciona isso? Eu não faço ideia. Mas então, em primeiro lugar, eles têm uma confiança bem grande pela experiência, né? Eu já cobri 8 conflitos internacionais e a cada conflito que você cobre, você vai evoluindo, você vai O tendo pessoal experiência. analisa seu e currículo. principalmente, autocontrole. O fundamental para um jornalista em zonas de conflito é o autocontrole e o conhecimento do terreno aonde você está pisando. Então você Mas, por precisa... exemplo, a Ucrânia era a primeira vez? Ou você já tinha Era a ido? primeira vez na Ucrânia, mas já tinha cobrido vários conflitos internacionais. E aí, Na qual é o Ucrânia era a contato? primeira E como vez. foi o contato? Você foi atrás de quem? Olha, então nós entramos, o objetivo era chegar em Kiev. E foi algo... Essa foto é onde? Essa foto é a caminho de Kiev. Como que foi a estratégia, então? Era chegar por onde? Então, o grande desafio de você cobrir a guerra da Ucrânia era conseguir chegar a Kiev. Certo. Porque
A única forma de você conseguir chegar até Kiev era por um trem Que vinha da Polônia? que vinha da fronteira com a Polônia, Certo. exato. Mas Todas as outras entradas estavam bloqueadas, estavam fechadas. Então, para você conseguir entrar em Kiev, você tinha que tomar um trem, e o único trem que chegava até lá era um trem noturno. Certo. Então, o que acontecia? Quando você se aproximava de Kiev, todas as luzes tinham que ser apagadas. Do trem? É. As internas. As luzes internas. Por quê? Porque nesse momento que a gente se aproximava de Kiev, era o momento em que os russos estavam mais próximos. Meu Deus. E aquela foto que você viu Sei. é exatamente a caminho disso, né? Era ali perto da estação? perto da região onde os russos estavam. Ah, tá. Os russos chegaram a ficar a 30 quilômetros de Kiev. Eles se aproximaram profundamente. Mapa Acho pra que gente. deve ter talvez outras fotos. Tem outras fotos? Entendeu? Tá. Enfim. Então, o momento mais crítico foi o momento de você se aproximar. A única forma de você se aproximar de Kiev era através desse trem. Não havia outra forma de você chegar. E esse trem, durante 10 minutos, todas as luzes eram apagadas e você torcia ou rezava, dependendo daquilo que você acreditasse, para não ser alvejado. Porque qualquer luminosidade poderia fazer com que as tropas russas, que estavam cercando Kiev, te atacassem. Então é uma tensão... E foi justamente nessa época em que o jornalista do New York Times morreu. Nas proximidades. Quando o jornalista do New York Times morreu, nós estávamos a 10 quilômetros de onde ele estava. Nossa. Entendeu? Então, você pode calcular o tipo de tensão que existia. Os ataques aconteciam sempre de madrugada. Você acordava muito cedo para saber qual a extensão da destruição que tinha sido provocada pelos ataques. Eram sempre destruições muito intensas, com perdas civis, perdas militares, e a gente viveu essa rotina por aproximadamente 20 dias ali em Kiev, no momento mais crítico, porque os russos achavam que tomando Kiev, a guerra acabaria, claro. Entendeu? E eles, de fato, estiveram muito próximos, mas ali com a ajuda da União Europeia, com a ajuda dos armamentos americanos, que no começo da guerra era uma ajuda muito grande, atualmente essa ajuda que passava de bilhões de dólares, hoje ela não passa de 300 mil dólares, né? Por quê? Por causa da guerra no Irã. Mas naquele momento, essa ajuda da União Europeia e também a ajuda dos Estados Unidos, que começou a chegar, mudaram totalmente o cenário. E os russos já não estão mais perto de Kiev. Nesse instante, a Ucrânia conseguiu produzir danos muito importantes, mas mesmo assim, se você considerar a situação atual, no momento, cerca de 20% do território ucraniano está tomado pelos russos. Luhansk, Donetsk, a Crimeia estão em poder dos russos. Mas a Rússia não conseguiu avançar da maneira que pensava que iria avançar, e com perdas muito grandes. Exato. Os russos já tiveram 330 mil perdas. Já os ucranianos perderam 155 mil pessoas, ou seja, é a metade em termos de perdas. O importante é que eles conseguiram avançar e conseguiram controlar pelo menos 20% do território. Mas é uma guerra que entra no seu 4º ano e sem perspectiva de solução. Esse é o problema, né? Todo mundo achava que ia ser uma resolução rápida e não foi. Esses são os territórios tomados. Exatamente, olha lá, onde se destacam Donetsk, Luhansk, Lugansk e a Crimeia, que veja ali mais ao sul. E o trem que você pegou vinha lá por cima. Exatamente. E até Kiev. Até Kiev. Hoje em dia os russos não estão mais próximos a não? Kiev. Não estão. Então tá mais seguro agora. Está mais seguro em Kiev. Mas é uma guerra onde a solução ainda não está à vista. Mas o que mais assusta no mundo hoje em dia é que, nesse instante que nós estamos conversando, existem 130 conflitos. Como assim? 130 conflitos em 70 países. E a gente só sabe dos maiores. Nunca houve
tantos conflitos desde a Segunda Guerra Mundial. Nunca o mundo esteve em tamanho perigo. Se você considerar, por exemplo, a Guerra do Sudão, que é um dos 5 conflitos maiores, que poucas pessoas ficam sabendo, se você abrir os jornais hoje, não vai falar da Guerra do Sudão. Mas é uma guerra onde, entre forças paramilitares e forças do exército que controla, é uma guerra que produziu mais de 300 mil mortos. Caramba. A guerra, por exemplo, em Mianmar, que já produziu mais de 10 mil mortos do governo que foi deposto contra rebeldes, você praticamente não fica sabendo disso. Verdade. Então, é uma série de conflitos, a maior parte na África, sem soluções à vista. Claro que, nesse instante, o conflito mais importante é Irã e Estados Unidos, né? Que é um conflito que atinge toda a população mundial, está sendo afetada por causa do Estreito de Hormuz, por causa do petróleo, mas nesse instante, conforme eu te falei, existem conflitos que você não encontra no noticiário internacional, mas que não deixam de produzir destruição, mortes e pessoas que são deslocadas. A pior tragédia de uma guerra são os milhões de pessoas que são deslocados de onde vivem. Os refugiados. Essa é a parte mais trágica de uma guerra, além, é claro, das mortes civis. E são sempre os civis quem mais morrem. E sem contar os possíveis próximos conflitos, né? Cuba pode acontecer alguma coisa. Pode. Taiwan pode acontecer alguma coisa. Mas vamos falar ainda, para terminar, da Ucrânia. Que histórias que você escutou lá? Dos ucranianos ou dos russos? O que você sentiu estando em loco lá? Que história? Bom, a gente tem que lembrar que Kiev, de fato, era uma das capitais mais importantes do grande Império Russo, né, depois que virou Império Soviético e voltou a ser Império Russo. Então, você tem que imaginar que a Ucrânia era parte da Rússia, então há uma explicação bastante lógica da União Soviética, e então existe uma legitimidade nos argumentos russos. Isso é indiscutível. Mas, por outro lado, também, a grande maioria da população da Ucrânia, com exceção a 20% dela, quer fazer parte da União Europeia. Então existem argumentos válidos nos dois lados. E nesse instante, o final mais possível seria a Rússia continuar dominando essas áreas, que já está, 20% estão sob controle, mas a estratégia do Putin nesse momento é conseguir avançar ao máximo para depois negociar em condições mais favoráveis. E ele se beneficia enormemente no conflito no Irã, onde os americanos deixaram de apoiar grandemente, dar um apoio bélico importante para a Ucrânia. Mas o que eu mais pude constatar ali é que o ucraniano ele está disposto a morrer pelo país. Ah, é? Porque sempre foi feita essa propaganda divulgada pela Rússia, que eles resolveriam a guerra em semanas, porque, na verdade, a Ucrânia gostaria de voltar a ser controlada pela Rússia. E isso não aconteceu. A população ucraniana se mostra, em sua maioria, não na sua totalidade, existem essas regiões que estão sob domínio, elas estão sob domínio principalmente porque grande parte da população, de fato, apoia a Rússia. Isso é um fato. Mas a maior parte do território não deseja fazer parte da Rússia, e sim da União Europeia. Enquanto a Rússia não aceita de jeito nenhum que a Ucrânia, que estrategicamente tem uma importância vital para a segurança da Rússia, fique sob o controle da União Europeia. Por isso que eu não vejo solução à vista, porque é uma questão geopolítica muito difícil. Nós estamos falando de um território muito rico em termos da agricultura e muito rico em termos de terras raras. A Ucrânia, ela tem uma reserva de terras raras altamente importante. E grande parte do que você assiste hoje é o direito pelo controle das terras raras. Inclusive, faz parte da negociação para que os americanos voltem a investir mais no fornecimento de armamentos e no fornecimento econômico, de que os americanos tenham maior controle das terras raras também. Essas são uma das discussões mais importantes que raramente aparecem. Né? Raramente aparece a discussão no noticiário internacional, mas é o que está no tabuleiro nesse instante. Pois é, porque a maior área quem tem é a China, né? Segundo o Brasil, e a Ucrânia tem grande tem área, uma reserva estratégica fundamental para algo que vai se tornar cada vez mais importante, à medida em que a tecnologia, em que os computadores se tornam vitais para qualquer tipo de país. Inclusive na guerra, né? Sem dúvida. Guerra de drones. Mas vamos falar então do ataque de 7 de outubro. Você esteve lá, o que você viu? Eu também estive lá um mês depois dos ataques.
Você visitou o kibbutz, conversou com as pessoas. O que você sentiu daquele... acho que é o maior ataque, né, do Hamas, que não tinha acontecido, sem precedente. Se você colocar... Se você fizer um gráfico aí, você vai ver que, nesse instante, perto de 80 mil palestinos morreram, 1.400 israelenses morreram. Mas a maior parte das mortes aconteceu em um ataque bárbaro, em um ataque onde todos os direitos humanos foram desrespeitados, e eu consegui chegar... praticamente 2 ou 3 dias depois, na festa rave que acontecia, aonde aconteceram os ataques perto da fronteira, como tive nos kibbutz mais atacados também. Então, esse conflito, eu estive na zona mais atingida durante 3 vezes. A gente até acabou de ganhar um prêmio, o prêmio Dave Awards, que é um prêmio internacional muito importante, porque a gente esteve na zona de conflito. Então, o que eu posso dizer para você é que todos os lados têm as suas razões, né? A gente tem sempre uma tendência a cobrir guerra como se fosse uma causa maniqueísta. Guerra não é o bem contra o mal. Guerra, todos têm interesses, a maior parte dos interesses são econômicos. Esses interesses econômicos, eles usam questões religiosas para prosperar. Mas é indiscutível que esse ataque de 7 de outubro foi um ataque bárbaro, um ataque covarde, mas também não podemos esquecer que mais de 75 mil palestinos morreram na faixa de Gaza, é um dos lugares mais destruídos, cerca de 5% da população foi aniquilada. A Gaza, hoje em dia, virou uma montanha de escombros. E a proposta feita pelo Donald Trump é basicamente absurda, né? Fazer daquilo um grande resort. Então, isso jamais vai prosperar, porque eu acredito que é preciso ter uma visão mais realista. Sim, o grande problema nesse instante é a discussão qual vai ser o papel do Hamas nessa reconstrução. Israel defende que o Hamas seja totalmente aniquilado, mas a realidade é que o Hamas, politicamente, ele sempre vai ter uma influência, de maneira velada ou não. É impossível você eliminar totalmente o papel do Hamas nessa guerra. Então é por isso que nós estamos em um impasse muito grande, onde é difícil a gente encontrar soluções que, de fato, permitam uma paz naquela região. Pois é, a foto que vocês colocaram é em Israel? Essa foto? Isso, exatamente. Perto da... aí é o lugar da rave, não é? Isso, exatamente. Eu estive lá também. Isso, exatamente. Esse lugar da rave é triste, né? Tem gente que... Do Festival Nova. Se esconderam no lixão, isso, né? Outros se esconderam dentro de ônibus e tal, e os caras foram lá e mataram, né? Não, foi um ataque... E transmitiram foi um ataque vivo, covarde, né? Que visou civis. Isso é inconcebível em todas as regras, independente da ideologia que você possa ter. A maneira com que o ataque foi executado, ela é inadmissível. Mas também é claro que você pode questionar, né? Os civis que morreram em Gaza. Né, é uma desproporção muito grande. Muito 1.400 contra perto de 80 mil. É uma desproporção bastante grande. Com certeza, você pode ser contra o Hamas, a favor da Palestina e a favor de não morrer palestino e não morrer judeu. Dá para ter as coisas, você não precisa tomar um lado, né? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que, antes de tudo, você precisa ser a favor da paz e a favor da população civil e a favor da democracia, né? É muito difícil que uma solução seja encontrada. Também não vejo num cenário tão curto, né? E o que você sentiu da população? É medo? É raiva? É sentimento de vingança? A população está anestesiada porque ela é uma população acostumada a esse tipo de atrocidade. O que é até... O que? Esse medo é constante, assim, de ataque? Olha, décadas a fio de conflito fizeram as pessoas se acostumarem com tudo, com essas atrocidades. Isso não significa que a população aceite isso, mas significa que você fica, a guerra, fazendo parte da sua rotina, você sempre tem alguém próximo na sua família que morreu, isso é verdadeiro, principalmente em Gaza.
Eu estive em Gaza, entrevistei Yasser Arafat no Fatah, num dos momentos mais difíceis, onde Gaza estava sendo totalmente destruída, e a entrevista com o Yasser Arafat foi feita dentro de um bunker. E é difícil você constatar que nada mudou. Claro que naquela época o Fatah, que é relativamente mais moderado, embora o Arafat tenha sido considerado como terrorista durante muitas vezes, né? Mas a situação ela não mudou muito, ela continua, os radicais, e existem radicais tanto no lado israelense como no lado palestino, nós não podemos esquecer que a extrema-direita israelense ela é tão propagadora de destruição quanto a extrema-esquerda representada pelo Hamas. Então, uma solução só poderá acontecer quando os moderados forem mais ouvidos, o que a gente já verificou em determinados momentos da história, Shimon Peres e tal, mas existem os radicais que não permitem que os moderados prosperem. E esse é um instante onde os radicais, tanto o lado israelense quanto o lado palestino, têm maior influência geopolítica. Você chegou a perguntar para ele sobre o Netanyahu? Porque eu vi quando eu fui lá, tinha manifestação contra Netanyahu. E aí depois com a guerra, meio que todo mundo falou, agora é o momento de se unir, mas existe uma grande rejeição a ele, né? O Netanyahu foi muito beneficiado pela guerra, ele usou a guerra para permanecer no poder. Se não fosse o 7 de outubro, provavelmente Netanyahu não estaria mais no poder, porque preso, contra ele existem denúncias de corrupção, denúncias importantes de corrupção, e ele fez com que a guerra se tornasse uma pauta mais importante e com isso ele conseguiu se manter no poder. Mas o maior beneficiário desses conflitos, politicamente, é o próprio Netanyahu, que não estaria mais no comando da nação se não fossem esses conflitos. E aí vai engatando uma guerra na outra, né? Agora a gente está nesse conflito do Irã, teve um conflito ano passado, que foram aqueles ataques às instalações nucleares, né? Sim. E agora essa guerra. Como que você vê essa guerra? Também parece que o Trump toda hora anuncia um cessar-fogo, a guerra acabou, mas parece que ela não vai ter um final tão próximo também, né? É preciso a gente, em primeiro lugar, analisar as origens disso, né? Tudo isso começa em 1979 com a Revolução Islâmica, quando a Revolução Islâmica, através do Ayatollah Khomeini, tomou o poder que estava em poder do Shah Reza Pahlavi, que ficou 38 anos no poder. Então vamos comparar como era o governo de Reza Pahlavi e como é o governo dos Ayatollahs, inicialmente do Ayatollah Khomeini. Havia abusos de direitos humanos dos dois lados. Claro que o Shah Reza Pahlavi, ele primava pela proteção dos direitos ocidentais e por isso ele se manteve no poder. Mas é claro que também uma hipocrisia, os americanos sempre fazem as invasões pelos direitos humanos, mas ao mesmo tempo um de seus principais aliados, que é a Arábia Saudita, é um dos países onde mais os direitos humanos são desrespeitados. Uma grande ditadura que não tem qualquer tipo de respeito pelos opositores. Então é uma demagogia muito grande, né? Mas o que a gente tem que comparar é que o governo de Reza Pahlavi, que era um governo autocrático, era um governo que não respeitava os seus opositores, que matava impiedosamente os seus opositores, da mesma maneira que o governo dos ayatollahs mata os seus opositores. Não existe nenhuma diferença importante em termos de respeito aos seus opositores. A diferença é que era um governo autocrático, hoje em dia é um governo teocrático, um governo dominado pela religião, aonde as vozes discordantes são igualmente desrespeitadas. O cenário mais importante aí é a questão nuclear. A gente tem que lembrar que, nesse instante, o Irã tem perto de 200 ou 300 quilos de urânio enriquecido a 60%. O urânio que é utilizado para a construção de bombas atômicas é urânio enriquecido a 90%. Mas existem muitos especialistas que acreditam que esse urânio enriquecido, que o Irã, com a tecnologia muito avançada, nós estamos falando de um dos países mais cultos do mundo. Estamos falando de um império persa, né? 2.500 anos, Nossa. Ciro, de 550 a.C., que
controlou a Babilônia, conseguiu vencer o exército da Babilônia, Verdade. que era algo impensável, que depois foi sucedido por Dário, que construiu estradas modernas, que tinha tolerância religiosa e que perto do ano 300 a.C., foi dominado por Alexandre o Grande, né? Mas estamos falando de uma civilização profundamente desenvolvida através dos anos. E um país que tem muito orgulho dessa civilização. Verdade. Sim, é um governo teocrático, sim, há uma grande oposição às vozes discordantes, mas continua sendo uma sociedade muito culta. E a razão principal, claro, da questão que tem a ver com a questão israelense é o desenvolvimento de bombas atômicas, a possibilidade. O Irã sempre defendeu a tese que essa cultura, essa tecnologia nuclear, ela se propõe apenas a questões energéticas, que os americanos não concordam, que os israelenses não concordam. É difícil você provar com total certeza de que o programa nuclear iraniano é um programa bélico. Existe muita desconfiança, mas existem também muitas vozes que garantem que não há uma evidência de que não seja apenas um programa energético que é vital para qualquer tipo de civilização.